alegria nós podermos assim, depois termos estudado primeiro a Timóteo e termos aprendido tanto. O Senhor vai, por certo, falar as nossas vidas agora em 2 a Timóteo. Estamos prontos? Nós, nesta carta, ainda antes de nós lermos o texto, o capítulo 1 hoje, de 2 a Timóteo, espero que os irmãos tenham podido ler ou ouvir durante a semana em casa a carta inteira. Lembrando aos irmãos que essas são as últimas palavras inspiradas dadas ao apóstolo Paulo, não as últimas palavras inspiradas na Bíblia, mas as últimas que o apóstolo Paulo escreveu, sendo que ele escreveu uma grande parte do Novo Testamento, amém? Inspirado por inspiração do Espírito Santo, claro, por Deus, e estas são as últimas palavras. Então não é que elas são mais inspiradas ou menos do que as outras, não, toda a palavra de Deus é inspirada de igual forma, mas é para nós, por certo, de uma forma mais cuidadosa e preciosa, talvez, que nós lemos, e que nos faz entender e perceber o coração do apóstolo, quando ele já sabia que o seu fim estava chegando, como nós vamos ver durante a carta, e nos traz também como uma despedida da parte dele, sabendo que os seus dias estavam contados por causa do Evangelho. Ele foi, segundo depois a história, não a escritura, decapitado depois de estar já nesta última prisão dele, a última prisão de Paulo, onde ele está lá na masmorra, e de lá ele foi decapitado. Proveu Deus assim fez, permitiu que acontecesse, e assim ficou este grande testemunho. Não é escusado dizer que Paulo alguma vez pensou, pode ter pensado, que 2000 anos após, tantas vezes no dia do Senhor, alguém se levantaria ao longo do mundo em diferentes línguas para ler aquilo que Paulo estava escrevendo naquela época, trazendo para nós hoje este ensino também. Amém? Vamos ficar de pé para orar e assim lermos a palavra do Senhor e aprendermos de Deus esta manhã. Amado Deus, Salvador nosso, Senhor dos céus e da terra, na medida que nos colocamos diante do Senhor para recebermos a palavra, que a palavra seja conforme está escrita, aplicada em nossas vidas pela ação do Espírito Santo, explanada por tua misericórdia. Senhor, não nos deixes, Pai, confundidos, ajuda-nos a permanecer firmes e fiéis àquilo que o Senhor tem para nos ordenar esta manhã. Assim te louvamos em nome de Jesus. Amém. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa de vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporto comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a mortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei que em tudo tenho crido e estou certo, bem certo que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma,
Procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia, e enquanto misericórdia da parte do Senhor, você sabe muito bem quanto serviço ele me prestou em Éfeso. Oremos outra vez, Pai, que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas neste momento e seja o Senhor a trabalhar em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Paulo se apresenta nesta segunda carta, no início da carta, para dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Parece uma forma rotineira de Paulo se apresentar e Paulo mostrar quem ele é. A palavra Paulo apóstolo, como os irmãos sabem, significa na verdade mensageiro, alguém que foi enviado. Mas no sentido bíblico é alguém com a autoridade que Deus concedeu especificamente a um grupo de pessoas para que pudesse através delas estabelecer os princípios reguladores e básicos, fundamentais, e explicar a nossa fé. Paulo, o último dos apóstolos, com o chamado divino, Jesus apareceu a ele e o chamou. Não existem apóstolos hoje? Claro que não. Se Paulo foi o último, claro que não existem hoje, embora muitos se intitulam apóstolos. E qual é a intenção dessas pessoas? É ter a mesma autoridade das Escrituras. É poderem dizer coisas hoje com essa mesma autoridade que nós abrimos a palavra de Deus e a lemos. Lembrando aos irmãos sempre, e repito isto diversas vezes, que nós que temos recebido a palavra do Senhor, somos obedientes e submissos a ela, a toda a palavra e somente à palavra. Daí nós usamos as expressões tantas vezes sola escritura e tota escritura. Amém? Recebemos a palavra de Deus conforme ela está escrita e recebemos toda ela. Não escolhemos o que queremos pregar ou o que queremos obedecer, mas seguimos pela palavra. E claro que seria bom, não creio, teria que viver muitos anos, que pudesse pregar todos os capítulos da Bíblia, mas quando pegamos num livro, vamos do princípio ao fim, para podermos receber toda a palavra, inclusive aquela, especialmente aquela que nos agrada menos, para que a nossa fé possa ser fortalecida e nós possamos seguir confiantes até à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Foi Deus que o chamou, foi a vontade de Deus soberana que o trouxe e o encarregou da importante tarefa de escrever e receber esta revelação que Timóteo estava a receber e que a Igreja de Cristo Jesus ao longo de 2000 anos tem recebido tantas e tantas vezes. Como é que isso acontece? Pela promessa da vida que está em Cristo Jesus. A esperança de Paulo, a vida eterna, a promessa de Jesus. Não para esta vida, a promessa para toda a eternidade. Pessoas ficam tão fascinadas com promessas que recebem de Deus para esta vida, esquecendo que a promessa maior é aquela que vem do Senhor, que é para toda a eternidade, que tem a ver com a vida eterna. Que Deus jamais nos permita esquecer ou trocar uma pela outra. Esta manhã, na classe em espanhol, foi muito interessante, irmãos, falar sobre isso, porque começámos a falar finalmente de redenção. Eu não sei, a gente teve para aí 7 semanas a falar de queda, que não saíamos, e tivemos hoje, como se finalmente chegámos à redenção, e quando estávamos a falar de redenção, irmãos, tinham que ver o rosto e o brilho na cara dos que estavam ouvindo falar de uma esperança que é eterna. O foco foi a eternidade. Jesus não é a solução para os seus problemas nesta terra, e se esse é o seu foco, você é miserável. Paulo diz que seremos os mais miseráveis de todos os homens se a nossa esperança estivesse aqui. Cristo é a solução para o seu problema, para o problema da sua alma, para a sua eternidade com Ele. É para lá mais abundante do que aquilo que nós nos pegamos aqui. Por isso que o Evangelho da Prosperidade é tão fraco. Ainda que o Evangelho da Prosperidade fosse verdade, e é mentira, que você dá para ser rico, certo? Você traz 10 e você recebe 100. Eu estava a dizer há pouco na classe em espanhola que a igreja não é a Bolsa de Valores de Nova Iorque, você não vem investir aqui. Aqui você dá, doou, deu. Não é com esse objetivo. E alguém falou, recebe muito mais, mas não fisicamente. É verdade. Espiritualmente o Senhor enche a nossa alma de gozo e de alegria. Amém? Porquê?
Porque a salvação é eterna. Porque a salvação da nossa alma é a eternidade. E foi tão bom ouvir isto e partilhar isto, que encheu o meu coração de alegria como pessoas recebem esta verdade e podem, assim, ser abençoadas em Cristo. Amém? Que é isso que importa. Paulo fala dessa promessa da vida que está em Cristo Jesus. Vai para além do nosso entendimento, vai para além do que nós podemos imaginar, vai para além do que nós vemos. Por isso é que a palavra diz que vivemos pela fé. Outro entendimento errado hoje, pessoas pensam que viver pela fé viver e não, né, e não por vista, etc. É caminhar a rua e ouvir uma voz vir à direita e vir à esquerda. Não, irmãos, não. É saber e ter no seu coração a confiança e a certeza de uma vida eterna que nos faz caminhar nesta terra seguindo o alvo e prosseguindo o alvo que Deus tem preparado para nós. Iremos falar mais um pouco sobre isso na sexta-feira, querendo o Senhor assim na nossa atividade dos jovens. O alvo, prosseguindo para o alvo. Amém? Que versículo 2, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos cumprimentamos normalmente, pelo menos nas mensagens, graça e paz. Outros irmãos dizem paz do Senhor, não tem problema nenhum. Paulo aqui acrescenta misericórdia. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus. Muito mais que um bom dia, boa tarde, que não está errado nós dizermos, também nos cumprimentamos assim. Graça, misericórdia e paz, desejando uns aos outros, que a graça do Senhor esteja sobre nós, ou lembrando-nos da graça do Senhor, desejando uns aos outros que Deus tenha misericórdia de nós, ou lembrando que Ele tem misericórdia de nós, e desejando uns aos outros que possamos ter a paz do Senhor, ou lembrando que temos paz com Deus. Amém? Graça, misericórdia e paz da parte do Pai em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 3. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como eu serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembrando-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Note o texto. Paulo diz que dá graças a Deus a quem serve com consciência limpa. Meus amados irmãos, em tudo devemos dar graças a Deus. Às vezes é tão difícil. Uma coisa qualquer já nos impede e nos remove a alegria e a satisfação de estar em Cristo e dar graças a Deus. Sabemos, irmãos, e lembrando-nos sempre de que não merecemos coisa alguma do Senhor. Então tudo o que o Senhor nos concede, até nas dificuldades e nas lutas, Ele tem um propósito, devemos ser gratos, agradecidos a Deus. E Paulo diz que dava graças a Deus com a consciência limpa. E como servir os antepassados, lembramos dos antepassados, e a lembrar-me constantemente de você dia e noite em minhas orações. Paulo orava por Timóteo. Paulo orava por Timóteo porque, por certo, que Deus na época estava tão ocupado que de vez em quando Paulo lembrava a Deus de Timóteo, não é isso? Que Deus estava muito ocupado na igreja do primeiro século, a igreja era muito ativa, então Paulo tinha que lembrar Timóteo, tinha que lembrar a Deus de Timóteo, não é? Às vezes parece que a gente ora lembrando a Deus das coisas. Meu amado irmão, Deus conhece todas as coisas, Ele sabe as nossas orações e além disso, se não for Ele a dirigir as nossas orações, não servem de nada. Oramos uns pelos outros, porque é um mandamento bíblico, oramos uns pelos outros para que o amor de Deus entre nós aumente e se multiplique. Oramos uns pelos outros, porque amamos uns aos outros, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Precisamos de orar uns pelos outros para que nos lembremos uns dos outros. Lembrando-me constantemente de você, noite e dia, em orações. Paulo não podia mandar uma mensagem, a Facebook Message, a Timóteo de vez em quando. Nós podemos fazer isso aos outros e devemos fazê-lo. Nós podemos pegar no telefone e orar uns com os outros por telefone, é isso? Paulo não podia. Mas Paulo orava ao mesmo Deus de Timóteo. E mesmo à distância eles continuavam unidos. E mesmo na cadeia ele se sentia unido a Timóteo e orava por Timóteo. Amado irmão, amada irmã, ora pelos seus irmãos em Cristo. Oremos uns pelos outros, não só uma vez por mês quando nos reunimos no culto de oração e apresentamos os nossos pedidos, mas constantemente orando uns pelos outros. É a obrigação dos presbíteros de orarmos pela igreja e fazemos-lo. É a obrigação também dos irmãos orarem pelos presbíteros e uns pelos outros. Devemos orar uns pelos outros porque somos
irmãos em Cristo. Paulo lembra-se das lágrimas de Timóteo. O ministério envolve sofrimento, envolve dificuldades, sempre vai envolver. E Paulo tinha este cuidado com Timóteo, lembrava-se das suas lágrimas e tinha o grande desejo de o ver. Ele queria ver a Timóteo para que a alegria fosse completa. Amados irmãos, nós temos que perceber o privilégio que nós temos de nos vermos uns aos outros algumas vezes por semana, sendo que lamentavelmente às vezes só nos vemos uma vez por semana, mas a alegria e o prazer que é de estarmos juntos, de termos esta comunhão. Por isso, meus amados irmãos, que eu volto a reforçar o que sempre digo, a importância do nosso café, de termos o pavilion lá atrás, que não é só porque o pessoal não tem tempo de comer ou é muitas horas na igreja, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com a oportunidade que nós temos de nos revermos uns aos outros, de termos comunhões com os outros, de falarmos uns com os outros, a alegria que é quando vemos um irmão na rua, ou quando temos a oportunidade de tomar café com alguém, ou quando a gente tem a oportunidade de visitar alguém, que às vezes parece que é uma obrigação só também do presbitério de visitar os membros, mas é a nossa obrigação visitarmos uns aos outros e criarmos a oportunidade de estarmos juntos uns com os outros e assim crescermos na fé. É grande é o valor da comunhão. Alguns têm excluído a comunhão dos meios da graça, com medo que a comunhão possa criar outro tipo de conversa, outro tipo de envolvimento que não seja o melhor. Meus amados irmãos, se tivermos um coração sincero, uma consciência limpa, como Paulo diz aqui neste texto, diante do Senhor, a comunhão dos santos é sempre para a glória do Senhor e traz grande benefício para a alma e sim, sem dúvida, que na nossa igreja nós consideramos e aceitamos como um dos meios da graça. Os meios da graça é a pregação, a oração, a comunhão, a ceia do Senhor e o batismo. Amém? Os meios de Deus de atribuir graça, crescimento e trazer fortalecimento para o coração do povo. Comunhão é extremamente importante, estarmos juntos, comermos juntos, partilharmos de coisas juntos, celebrarmos coisas juntos e, como por exemplo o dia do Pai, e estarmos juntos e termos comunhão e nos alegrarmos. É extremamente importante nós estarmos uns com os outros. Que o Senhor nos conceda esta alegria e esta forma. Versículo 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Estou convencido que também habita em você. Não sabemos muito sobre a avó de Timóteo, nem da mãe, mas entendemos que a mãe e a avó seriam fiéis testemunhas de Cristo Jesus e dessa maneira Timóteo cresceu conhecendo o Evangelho. É interessante, meus amados irmãos, que embora Paulo vem na primeira carta falando a Timóteo, explicando que o ministro do Evangelho tem que ser um homem, jamais ele despreza alguma vez o papel das irmãs na igreja, como por exemplo aqui desta mãe e desta avó que ele realça, como pessoas fiéis ao Evangelho que tiveram a oportunidade de ajudar Timóteo, ensinar Timóteo a palavra de Deus, amém? Tinham uma fé não fingida, uma fé a ser imitada. Que bom que é quando nós ouvimos isso. Quando estávamos de viagem, nós conhecemos um casal e que a senhora, ela era completamente oposta ao Evangelho, totalmente oposta ao Evangelho, totalmente rebelde ao Evangelho. Mas em alguma coisa que a minha esposa estava a falar com ela lembrou da avó e do avô e da forma como eles partiram em paz, testemunhando e falando de Cristo Jesus. A pessoa pode rejeitar, mas não pode ignorar de que havia algo diferente na vida da avó e do avô que marcou a vida dela. Não conhecemos esse casal, esperamos vê-los na eternidade, mas tinham marcado a geração deles e 2 gerações após, em que a neta, sendo uma adulta, hoje lembrava da partida de ambos e da paz que estava ao redor daquele momento e como eles falavam de Cristo. Esta manhã ouvi na nossa classe em espanhol uma situação similar de uma senhora que, partindo para a eternidade em grande agonia física, dores de câncer,
testemunhava de Cristo Jesus e nunca teve tanta fé como na hora de partir, tinha na hora de partir. E a neta, muito mais jovem, estava ali hoje na classe de espanhol testemunhando disso. Bondoso e maravilhoso é o Senhor. E a pergunta que surgiu foi, parece que as pessoas mais idosas têm mais fé. E eu disse, não é isso, é que a pessoa que é mais idosa, ela teve um caminhar mais longo, se caminhar mais anos com Cristo, teve um caminhar mais longo, tem uma experiência maior e pode testemunhar mais, ter mais experiências com Cristo, a sua fé cresceu, lembra do caminho da santificação. Por isso é que a palavra do Senhor diz que as irmãs mais velhas devem ensinar as irmãs mais novas. Amém? Porque têm mais experiência. A irmã Maria diz, amém, glória a Deus. É assim que eu vejo a irmã Maria, ela sabe. Ela sabe isso, eu já lhe disse pessoalmente. Louvado seja Deus. Por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Parece que Paulo deu aqui uma de penteca, né? Virou um bocado pentecostal. Mantenha firme a chama viva. Amém? Mantenha a chama viva acesa. Oh, glória! Eu não podia evitar. Quando li o texto inteiro, não posso, não é, irmãos? Não é isso que Paulo está a falar, claro que não. Mas também é papel nosso, amados irmãos em Cristo Jesus, mantermos viva a chama do Evangelho do chamado. E aqui não é o chamado só ministerial. Claro que eu estou a falar no chamado ministerial, que é a falar da imposição de mãos. Amém, da consagração ou ordenação, como nós quisermos chamar, de próprio Timóteo, que parece que Paulo, parece não, a palavra só diz, Paulo esteve envolvido nesse momento maravilhoso. Amém? Mas não só esse momento, irmãos, o chamado à fé, o chamado à salvação, o chamado ao trabalho que você tem na casa do Senhor, na obra do Senhor, o chamado de evangelizar, que você possa manter firme essa chama acesa, busca de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Meu amado, não é coisa de pentecostal ou de avivalista, é coisa de crente. Manter firme a chama acesa, sempre. Buscando ao Senhor, querendo mais de Deus, desejando mais do Senhor, buscando a Deus em santidade, viver uma vida que mostra a diferença. E versículo 7, muito importante, irmãos, também muito descontextualizado nos nossos dias. Vamos deixar o texto. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu gosto muito desta. Os irmãos sabem o quanto eu gosto desta versão da Bíblia, e quanto mais eu estudo e prego nesta versão, mais eu gosto. Eu gosto da palavra equilíbrio aqui, amém, irmãos? Equilíbrio. O povo de Deus é um povo equilibrado. É um povo que faz coisas à toa. Não corre, salta paredes, faz coisas malucas, porque está cheio de Espírito. É um povo que é equilibrado. Porque o Espírito é um Espírito ordenado. O Espírito de Deus tem ordem. Amém? Afinal, nós combatemos tanto os ateístas que dizem que da explosão que surgiu tudo, e depois os crentes fazem coisas desordenadas, sem ordem, sem nexo, faz o que dá e da forma que dá, de qualquer maneira. Não, meus irmãos, com equilíbrio, fazendo o que é certo, com temor, mas com poder e em amor, não com covardia. Meus amados irmãos, eu não sei muito, nós não sabemos como era o tempo do apóstolo Paulo. Mas pelos relatos que temos de Atos dos Apóstolos, nós devíamos nos sentir envergonhados pela covardia que nós hoje como igreja temos. O quanto nós somos covardes. A igreja do primeiro século era destemida. Ela enfrentava a tribulação. Ela enfrentava os leões. E eles nunca comeram leão nenhum. O leão que os comia a eles. Mas eles permaneciam firmes até ao fim. Nós ouvimos histórias de relatos dos reformadores que a queimar nas chamas e a dar glória a Deus e a adorar a Deus. E hoje vemos um povo cobarde, qualquer coisa cala a igreja. A gente fala de Cristo e pede desculpa. A gente fica pela calada. Tem um monte de crente 007 que há hoje. Não é? 007? Todo mundo sabe o que é o 007? Não, que os crentes não vêem televisão, não sabem, não é? Claro que sabe. Vão ver filmes, não é? Claro que sabe. Parece que o crente parece que é agente secreto hoje. Concorda com tudo, quer ter paz com tudo, não pode prejudicar ninguém, não pode ofender ninguém. Pode, irmãos. Porque o Evangelho ofende. E você prejudica quando você não prega, quando você não fala. Deus não nos deu esse espírito de covardia. Nós estamos vivendo anos de covardia. Não pode, irmãos, eu não tenho mais. Deus tem que me dar muita paciência, porque eu estou sem paciência.
para o espírito de covardia dos crentes hoje. Não pode isto, não pode aquilo é difícil. Meus irmãos, você tem o Espírito Santo que habita em si. Será que eu penso, meus irmãos, mas estou convencido que a maior dificuldade do crente hoje é fazê-lo convencer que o Espírito Santo habita nele. Que às vezes parece que a gente age como se o Espírito Santo não habitasse em nós. Meu amado irmão, você não vem à igreja carregar baterias, que isto não é o supercharger da Tesla. Ok? Você não vem à igreja carregar baterias. Você vem à igreja com a bateria carregada. Você vem cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em si. Você vem à igreja prestar um culto de adoração a Deus, entusiasmado na presença do Senhor. Você está alegre com Cristo. O crente vem à igreja carregar baterias. Imagina que vimos todos para carregar bateria, ninguém tem nada para dar. Não, irmãos, a igreja está cheia do poder de Deus, a igreja está cheia de alegria, a igreja não se acovarda a nada. Não me importa quantos sinais eles vão por aí na rua com o LGBTQ+, nós temos o Espírito Santo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de ânimo, de equilíbrio, de amor, de poder. Nós temos que parar com essa ideia, irmãos. Crente escondido, que não professa a sua fé direito, que fala metade das coisas. Essa mesma pessoa que nós tivemos o privilégio de conversar lá, que aliás a Sónia foi muito entusiasta com ela, a pessoa chegou a uma dada altura e disse assim: eu não estou mais confortável com esta conversa. E estávamos nós com outro casal, irmãos, não sei o que eles pensaram, nós pensámos, ainda bem. Ainda bem que a pessoa não estava mais confortável. A pessoa estava a rejeitar a Cristo, ela estava a rejeitar, inclusive, posições como essa de que Deus rejeita a homossexualidade, e nós dissemos, e pensamos, ainda bem que ela não está confortável, ela é para não estar mesmo. O pastor John MacArthur dizia, deixe que as pessoas se ofendam com o Evangelho. Elas passam a vida a ofender a Deus, podem-se ofender uma. No sentido que fosse uma por todas, uma vez que ficam ofendidos, se quebrantam diante de Deus. Amados irmãos, quantas vezes você leu a palavra de Deus, você preferia que não tivesse lá escrito, machucou, quantas vezes você saiu daqui zangado com a pregação, às vezes até com o pastor. Porque é que ele pregou aquilo? Não é aquilo que diz. Você vai para casa, o Espírito Santo trabalha em si, você olha e diz, é aquilo que diz, eu tenho que mudar. Quantas e quantas vezes eu sei isso, irmãos? Quantas vezes você já telefonou para mim para falar comigo qualquer coisa e depois se arrependeu porque ficou pior? Eu telefonei a ver se ajudava, ficou pior. E depois o Espírito Santo quebrantou porque você voltou e está aqui esta manhã. É porque o Espírito Santo fez qualquer coisa, porque não fui eu que fiz. Não falámos o que as pessoas querem ouvir, falámos o que as pessoas precisam de ouvir. Entende a diferença? Entende a diferença? Nós não falamos aquilo que as pessoas querem ouvir, nós falamos o que as pessoas precisam de ouvir, porque é a palavra de Deus. Não seja covarde. Nós vivemos um espírito covarde, nós não podemos ficar aqui o tempo todo a pregar só na palavra covarde. Irmãos, porque eu estou cansado de ver gente covarde. Estou cansado. Não dá. É muito difícil. Nos dias de hoje as coisas são diferentes. São? Que coisas é que são diferentes? Meus amados irmãos, levantemos-nos e preguemos o Evangelho. Meus amados irmãos, vivemos um momento nos Estados Unidos onde pessoas viajaram de todo o mundo para assistir jogos de futebol, que pagam dinheirão para ver os jogos. Para o mundo, para assistir o jogo. E a gente tem o Evangelho de Cristo Jesus e esta manhã está sendo pregado o Evangelho que liberta para a eternidade neste lugar. E as cadeiras continuam vazias. Que Deus nos dê a ousadia e a capacidade de sair para pregar o Evangelho, irmãos. Chega. A gente pode se lamentar quanto a gente quiser, enquanto a gente não começar a agir com o espírito de obediência, mas com o espírito entusiasmado e capaz de lutar pelo Evangelho, não resolve. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou seu prisioneiro dele, mas suporto os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo diz a Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim. Você entende que Paulo está preso, está sendo acusado de causar tumultos e problemas em todo o lugar, e Paulo diz a Timóteo, não se envergonhe do Evangelho, nem de mim. Meus amados irmãos, o que nós hoje nos envergonhamos do Evangelho?
O que nós nos envergonhamos do povo de Deus, o que nós temos dificuldade em nos identificar com o povo de Deus, porque as pessoas vão rejeitar, porque as pessoas vão desprezar. Prepare-se para isso. Você sabe que você foi salvo e chamado para isso. Se rejeitaram o Senhor, quanto mais, embora havia um propósito divino de salvação, é claro, mas as pessoas literalmente rejeitaram a Cristo, ou acham que vão aceitar assim? Não se envergonhe. Paulo diz, não se envergonhe de testemunhar. O ponto deste primeiro capítulo, nós colocamos como título, incentivo a guardar a fé. Em todo o texto você vai encontrar Paulo chamando a atenção de Timóteo e dizendo, entusiasmando e falando com ele para que ele fique firme na sua fé e testemunhe. Somos testemunhas de Cristo. Não se envergonhe. Suporta comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Meu amado irmão, o chamado à vida cristã é um chamado para sofrer pela causa do Evangelho que é maior do que nós mesmos. Eu não sei como é que alguém conseguiu pôr o nome de uma igreja ou o slogan de uma igreja para de sofrer e tem gente. Não, sério, é tão oposto ao Evangelho. O Evangelho diz para que você vai sofrer e para se preparar para sofrer e ainda diz que a igreja do primeiro século tinha prazer em sofrer. Mas tem um movimento aí que é para parar de sofrer. Como é que pode parar de sofrer? Eu dizia esta manhã à classe ali que quando alguém vem a Cristo os seus problemas não terminam, aliás, aumenta 2. Eles riram-se. Riram-se porque acharam piada ao meu espanhol, claro, né? Penso eu. Eu disse, vai aumentar pelo menos 2. Primeiro, você vai ter gente que vai rejeitar. Engraçado que eu não sabia falar a palavra rejeitar em espanhol, aprendi hoje. Você vai ter gente que vai rejeitar, sim, em primeiro lugar. E segundo, você vai lutar contra a natureza pecaminosa. Então você vai ter todos os problemas que você tinha, mais 2, pelo menos 2. E alguns de vocês estão a pensar para em 20, que vem junto com o Evangelho. Qual é a diferença? É que a gente tem Cristo e tem vida eterna, irmãos. A diferença não está aqui. Aliás, irmãos, não fica tão contente assim com o preço da gasolina baixou, porque ele vai subir outra vez um dia destes, por uma outra razão qualquer que você não espera, como aconteceu agora, tá? Não muda nada. Meu amado irmão, a palavra do Senhor diz que os tempos vão ficar piores e cada vez mais difíceis. Não fique muito contente. Alegre-se, porque o seu nome está registado no livro da vida, como Jesus disse aos discípulos. Essa é a nossa alegria. E ninguém o pode apagar. Ninguém pode apagar. O diabo não pode roubar isso. A nossa fé em Cristo. Deus não nos deu um espírito de covardia. Nós somos chamados a testemunhar e a sofrer pelo Evangelho. Meu amado irmão, você vai sofrer nesta terra, ao menos sofra por algo grande. Por algo maravilhoso. Você lembra quando tinham crianças mais pequenas e a criança chorava e você diz assim, ou tu paras ou eu vou dar uma razão para chorar. Já ouviu isso? Os portugueses dizem isso. A criança chorou, irmãos do Brasil não é assim? Não? A criança está a chorar e você chega à beira da criança e diz assim, ou tu paras ou eu vou dar uma razão para chorar. O que significa vais apanhar e depois vais chorar com razão. Que às vezes é preciso ir explica. Os pais portugueses, eu sou realmente um amor, não é? E eles ainda vou explicar. Eu vou-te explicar. É que eu vou-te bater e depois vais chorar de verdade. Depois vais ter razão para chorar. Meu amado irmão, você vai sofrer, ao menos sofra por uma razão que vale a pena. Sofra por Cristo. Sofra pela causa do Evangelho. Sofra para que Deus seja glorificado e o mundo possa ver a sua fé, irmão. Você vai sofrer de um jeito ou de outro. Ao menos por algo maior que nós próprios. Algo grandioso, algo que tenha a ver com a vida eterna, irmãos. Algo que vale a pena. Não me envergonho. O meu sofrimento pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Olha o que diz o texto. Essa graça que foi dada a Deus por determinação divina. Amém? Salvação pela graça, esta soberania de Deus. Deus salva quem quer como quer. Não é da nossa conta. Paulo está a repetir exatamente o mesmo contexto de Romanos. Salvou com uma santa vocação, não pelas obras, Efésios 2, amém? Para que ninguém se glorie, mas por causa da determinação e graça, para que a glória seja de Deus somente, amém? Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Quando é que você foi salvo?
no tempo de Deus, no tempo eterno. Ele já tinha determinado a sua salvação. Tão poderosa é a nossa salvação, meus amados irmãos, que nós não tínhamos nascido. Já Deus tinha determinado os tempos eternos que nós iríamos ser salvos em Cristo. Quão poderosa é essa salvação, irmãos? Quão grande é esta graça? Ou quanto nós temos de ser agradecidos a Deus? Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Você entende que Deus determinou lá no tempo antigo, mas foi manifestado agora em Cristo? E na sua vida agora? Na sua vida de salvo hoje? Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus nos tempos eternos. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Eu saltei do nó para o 10, vocês irmãos perceberam do propósito. Ele tornou inoperante a morte. A morte não tem mais poder sobre nós. O pecado não tem mais poder sobre nós. Aliás, a palavra do Senhor diz que a morte física é só um criado, um lacaio, que nos vai levar à presença do Senhor. O crente não teme nem a morte. Aliás, ouvi este pensamento há um tempo atrás, que tem batido na minha cabeça, irmãos. Nós passámos tanto tempo a orar a impedir pessoas de entrar na eternidade e tão pouco tempo a orar para que pessoas entrem na eternidade. Nós oramos tanto, irmãos, para que Deus não leve uma pessoa à sua presença, um crente. Passamos tempo a orar, o Senhor, poupa o teu servo. Às vezes o servo só precisava de descansar. Ele já está salvo. Deixa ir para a casa do Pai, deixa descansar. Às vezes é difícil, irmãos, o que eu estou a dizer é muito difícil, é muito duro. Acredito que é duro o que eu estou a dizer hoje. Acredito que é. Mas na verdade, irmãos, enquanto por outro lado estão tantos aí se perdendo e a gente não passa um segundo a orar por eles. Irmão, eu não estou a dizer que não é bíblico. E é bíblico orar uns para os outros quando alguém está enfermo, orai para que sareis. É bíblico. E queremos que as pessoas fiquem connosco porque as amamos, não queremos que elas vão embora. Mas por outro lado, irmãos, está tanta gente caminhando para o inferno, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, e a gente não passa nem uma hora a orar por eles. A gente não, às vezes não lhes anuncia nem o Evangelho porque somos covardes e fracos e não testemunhamos e não queremos sofrer, não queremos represálias. Que o Senhor nos ajude. A morte se tornou inoperante. Ele trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. O Evangelho que salva, que liberta, que traz vida. Paulo diz, versículo 11 deste Evangelho: eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. A confiança de Paulo estava em Cristo, estava no Senhor. Ele sofria, mas não se envergonhava. Versículo 13, Paulo diz: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Amados irmãos, isto é para todos nós. Retenha o modelo que foi entregue, que foi nos confiado da sã doutrina. Quanto ao que lhe foi confiado, guardo por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guardamos por causa do Espírito Santo que habita em nós. É Ele que nos leva a guardar o bom tesouro da sã doutrina em nosso coração. Devemos buscar a Deus e pedir sempre ao Senhor: Senhor, guarda-me, guarda este tesouro. Não deixe que escape de mim. Versículo 15. Eu estou correndo agora que o tempo passou tão rápido. Eu queria ler um outro texto ainda. No versículo 15, Paulo diz assim: você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Figelo e Hermógenes. Ele dá dois exemplos de pessoas que abandonaram a Paulo. Como nós entendemos e sabemos, como o Senhor disse a Samuel, quando rejeitaram Samuel se sentiu rejeitado. O Senhor disse: não é a ti que rejeitaram, eles rejeitaram a mim. Quando alguém rejeita-nos, quando alguém nos abandona, por causa do Evangelho, pela causa do Evangelho, ou em relação ao Evangelho, na verdade, são pessoas que estão rejeitando a Deus. Paulo experimentou isso na carne. Por outro lado, no versículo 16, ele diz assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou diligentemente até me encontrar.
Conceda-lhe o Senhor que naquele dia, enquanto misericórdia da parte do Senhor, você sabe muito bem quanto serviço ele me prestou em Éfeso. Não sabemos muito deste Onesíforo, mas sabemos algumas coisas muito importantes para ele. Paulo orava por ele e desejava que o Senhor lhe concedesse misericórdia. E 2 vezes nós encontramos nestes 3 versículos Paulo orando ou em oração pedindo que ele pudesse encontrar misericórdia por parte do Senhor. 2 vezes ele fala isso, versículo 16 e versículo 18. O que é que este homem tinha de especial? Ele muitas vezes reanimou a Paulo. Ele foi usado por Deus para trazer conforto a Paulo. Ele não se envergonhou por Paulo estar preso. Ele não fez como os outros 2 do versículo 16, que se afastaram de Paulo por sua prisão. Antes, pelo contrário, diz no versículo 18, 17, que pelo contrário, quando ele chegou a Roma, este homem procurou diligentemente por Paulo até o encontrar. Ele não teve sossego até encontrar Paulo e poder estar com Paulo e reanimar Paulo em sua prisão. Ele se identificou com o preso. No versículo 18 diz: você sabe muito bem, quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Alguém que servia a Deus, servindo a Paulo, apoiou Paulo e ajudou Paulo, e Paulo entendeu que era importante registar este momento. Amados irmãos, o contraste do versículo 15 e o versículo 16, 17 e 18 é enorme. Vai haver isso, irmãos, vai haver aqueles que vão se afastar, que vão abandonar porque não estão na fé. E vai haver aqueles que de forma simples vão estar sempre presentes, lutando pela obra do Senhor e permanecendo firmes e fiéis ao Senhor. Que o Senhor nos conceda a nós nesta manhã, todos estamos aqui neste lugar, sermos como aquele homem do capítulo 16, 17, do versículo 16, 17 e 18. E estarmos sempre disponíveis a fazer a obra do Senhor e sempre presentes a servir, a nos identificarmos com aqueles que sofrem, a apoiar o ministério e a seguir avante, a prestar muitos serviços em função do reino. Irmãos, não para a glória própria, não para nós próprios, mas por causa do nome de Cristo Jesus. Que o Senhor nos conceda dessa maneira. Eu queria terminar o texto e vou conseguir terminar o horário, creio. Estamos perto do fim. Com o texto que o presbítero Márcio leu no início do culto, nesta manhã. Romanos 1,16, e a parte A resume ou traz um pequeno lembrete daquilo que 2 Timóteo capítulo 1 diz. Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amado irmão, aquilo tudo que Paulo disse a Timóteo no capítulo 1 da segunda carta a Timóteo, lembrando da fé da mãe e da avó, lembrando a Timóteo da imposição de mãos e do chamado dele, dizendo-lhe e lembrando que não fosse cobarde, que não se envergonhasse do Evangelho, mas que prosseguisse avante, que mantivesse a chama acesa. Tudo que Paulo está a dizer a Timóteo, dando o exemplo e mostrando aqueles que se desviam e que abandonam, e lembrando aquele que se permaneceu firme. De uma forma ou de outra, o chamado para nós esta manhã, através da palavra do Senhor, eu creio que é, de todo o meu coração eu creio. Pelo menos é o chamado para a minha vida esta manhã. É que não nos envergonhemos do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amado irmão, você não pode levar ninguém a crer, mas você conhece o poder de Deus. O que você não pode é envergonhar-se do Evangelho. Como pode alguém crer se você se envergonhar? Como pode alguém entender e receber o poder de Deus se você tem vergonha e não fala o Evangelho? Que nós possamos esta manhã todos juntos dizer: não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que ele é o poder de Deus para a salvação da minha alma e da alma de todos aqueles que nele crerem. Vamos orar ao Senhor esta manhã,
E vamos, se você puder, fique de pé e vamos pedir ao Senhor que o Senhor nos conceda este espírito de ousadia e que não sejamos cobardes, antes pelo contrário, sigamos de uma forma disposta a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho, a revelar a glória do Senhor. Pai amado,